Marta, diante do novo quadro que se delineara, começou a traçar planos de colocar seu filho como o único herdeiro. Insinuava-se sutilmente para Júlia a respeito da situação das primogênitas estarem no exterior, e Júnior aqui na flor da juventude com a determinação e a garra de um verdadeiro herdeiro. Júlia, com a sua experiência e sensibilidade, percebia nas entrelinhas o verdadeiro objetivo de Marta, mas nada respondia, não obstante em seu íntimo, anuísse com Júnior no comando da Boaventura, porque era um bom rapaz e filho de sangue do falecido. Contudo, queria esperar a volta das filhas, que estavam estudando no exterior, e que trariam novas ideias de condução da fazenda, e quem sabe uma gestão em conjunto, trouxesse uma nova dimensão para o futuro da Boaventura, e assim se calava diante das alusões da invejosa ex-prostituta. Agora que Godoy se fora, não havia mais impedimentos para que Júlia, quem sabe, estreitasse os laços com o Dr. Marcos. Desde que o vira pela primeira vez, já haviam-se passado 19 anos, por isso não sabia se o doutor ainda nutria por ela algum sentimento. Chegara a ver o doutor, na companhia de outras damas, mas nunca notara algo mais sério. Construíram uma amizade sólida e sincera em todos esses anos, e o fato dele nunca ter assumido qualquer compromisso, quem sabe poderia ser indício de algum resquício de sentimento por ela. Por isso passou a se interessar mais pela agradável convivência com o doutor, principalmente porque ultimamente, começara a se sentir mais indisposta, com dores abdominais estranhas, e por isso marcara consulta com o Esculápio, a fim de verificar as repentinas indisposições. Afinal, apesar de estar na madureza, sempre tivera energia para tocar a fazenda, alimentava-se bem, e caminhava diariamente para observar de perto a produção da fazenda. Em suma, sempre tivera ótima saúde, por isso resolvera procurar ajuda médica. Capítulo 14. A suspeita. Apesar dos diversos exames em que Júlia era submetida, Dr. Marcos não encontrava algo plausível que pudesse identificar a sintomatologia que a paciente apresentava, e isto o deixava muito preocupado. Agora que ela estava viúva, passara a encontrá-la mais, e todos os sentimentos represados por anos a fio, voltavam com maior pujança. Não haviam mais impedimentos, e ela mesma estava mais solícita, dando mostras de reciprocidade, e por causa disso talvez o ingrediente emocional o estivesse atrapalhando na condução do caso, e contra a vontade de Júlia, pediu a um colega que viera recentemente do Rio de Janeiro, capital, com especializações em Paris, que assumisse a paciente, com a devida isenção e a competência que lhe outorgava. No entanto, Júlia definhava a olhos vistos, não tinha mais o vício da madureza e sua inapetência aumentava a cada dia. Era como se todos os dias, um fio de sua vida fosse desligado, diminuindo progressivamente, o principal veio condutor de sua seiva. Apesar de Dr. Marcos não ter as especializações que Dr. André Nascimento e Silva tinha, possuía a visão holística, do ser integral, por isso estava ainda mais preocupado, porque percebia que as energias de Júlia escoavam-se de forma estranha, passando a levantar várias hipóteses, inclusive sobre a contaminação da água e dos alimentos, e teria dado mais ênfase a tais conjecturas, se outras pessoas de sua convivência familiar também apresentassem os mesmos sintomas, afinal todos estavam bebendo e comendo a mesma coisa, e caso fosse essa a causa, os outros também deveriam apresentar os mesmos sintomas. No entanto, não era isto que ocorria. Marta não mais ajudava como cuidadora devido ao desencarne de Godoy, mas continuava vinculada como empregada na Boaventura, por decisão fraternal por parte de Júlia, sendo contratada como auxiliar de cozinha. Não tinha dotes culinários, mas sabia fazer as despesas, organizar e comandar a escolha do menu, tendo em vista o seu conhecimento de iguarias finas, quando fora meretriz de luxo. Tendo o controle total das refeições que eram servidas, todas as vezes que tinha oportunidade, colocava pequenas gotas de um veneno que arranjara a peso de ouro, com Pedro Alvarenga, o antigo patrão e dono da taberna Porto Novo, visando matar Júlia aos poucos,
de modo que ninguém desconfiasse de seus planos sórdidos. Desejava eliminar a senhora do engenho, e fazer assumir o seu filho bastardo, legalizado como herdeiro por Godoy, porque as primogênitas encontravam-se no exterior, e com a morte da mãe, Godoy Jr. forçosamente assumiria os negócios da família. Estando ele no poder, mais tarde tentaria manipular a papelada, para que o filho ficasse como herdeiro único. Sob esta terrível injunção, e assolada por obsessores insensíveis, levava adiante os seus planos. Certo dia, Júnior encontrara sem querer nos aposentos da mãe, um pequeno frasco com um líquido incolor inodoro, que estava estranhamente escondido por detrás de um porta-joias francês, que havia ganho de Godoy, e sem perceber qualquer periculosidade no tal frasco, perguntou à mãe do que se tratava. Pega de surpresa com a descoberta, Marta nervosamente dissimulara, dizendo tratar-se de um remédio para diminuir as dores das regras, que havia pego sob a orientação do Dr. Marcos. Estranhando a reação materna, acabou por não dar muita importância ao fato, embora em sua tela mental, aquele frasco tenha se fixado de forma indelével. Júlia, por sua vez, já não mais saía para visitar e orientar as atividades da fazenda, e passava quase todo o tempo sentada ou deitada, pois as forças lhe faltavam. Marcos, em tratativa com o colega, animara-se, pois o mesmo trazia novidades. Em um dos exames de sangue pedido, havia aparecido um princípio ativo estranho chamado berílio 36, acusando a ação de um elemento externo, o que poderia indicar eventual anomalia que Júlia no momento vivia. Diante da novidade, correu para Boaventura para contar e pesquisar a possível causa da estranha contaminação. Júlia encontrava-se quase sem forças para recebê-lo, e enquanto aguardava a anfitriã que se encontrava indisposta, Godoy Jr. de modo cortês, resolvera fazer-lhe companhia, pelos laços cordiais recíprocos que ambos criaram. Passaram então a conversar amenidades, sobre a situação da fazenda, do andamento dos negócios e etc. Certo momento, Júnior educadamente agradeceu ao Esculápio as constantes preocupações que tinha para com todos daquela casa, e pelas inúmeras vezes que lá esteve, ora tratando um ora outro, e pela recente indicação do remédio para as cólicas de sua mãe. Ao ouvir tal frase, Dr. Marcos tivera uma reação instintiva de confirmar a fala do rapaz, e inclusive dizer-lhe que agora havia saído o mais moderno, e que depois conversaria com sua mãe a este respeito. Neste ínterim, Marta retornara pedindo que a acompanhasse até os aposentos de Júlia, que hoje em especial não estava bem disposta, e olhando-a profundamente, notou em seu olhar algo vago, indeciso e maldoso, induzindo-lhe a pensamentos infelizes, a respeito da ex-prostituta. Embora não passasse de suposições, tudo encaixava-se perfeitamente, apenas precisava de maiores provas para deduzir o que estava por trás daquela estranha e repentina doença. Capítulo 15. A descoberta. Malgrado a má impressão que Dr. Marcos tivera após a última visita a Júlia e a conversa com Godoy Jr., empenhara-se ainda mais em solucionar a estranha doença que acometera sua amada. Fizera uma varredura completa de todas as possibilidades de contaminação com o berílio, analisou os alimentos, a água, enfim tudo que pudesse de alguma forma estar em contato com a rotina da senhora do engenho, inclusive as dependências da moagem e da destilação da cana, pois sendo um subproduto da mineração, a única possibilidade de contaminação seria através da respiração, do manuseio ou ingestão. Em sua cuidadosa análise e perspicácia, ficara demonstrado que a mesma estava realmente sendo envenenada, pois todas as outras formas de contaminação haviam sido eliminadas. De alma nobre, Marcos não se sentia capaz de acusar o outrem, sem as devidas provas, por isso aceitou por bem aquietar-se, até que conseguisse algo palpável. Por isso, tratou de internar Júlia no hospital, de modo a monitorá-la com maior segurança, tendo em vista também o grave quadro de depauperamento em que se encontrava. Apesar da recusa inicial da paciente,
Com serenidade e lógica convenceu-a, porque tal medida constituir-se-ia na mais apropriada, para aquele momento tão delicado. Não expôs a Júlia as suas suspeitas de envenenamento proposital, apenas relatou-lhe que nos exames específicos, havia sido constatado a presença de uma substância estranha, cuja origem estava a pesquisar. Dessa forma, não queria criar nenhuma situação de estresse na frágil organização psíquica da amada. Após a remoção para um quarto apropriado no Hospital de São Luís, e iniciado o processo de desintoxicação e resposta do organismo de Júlia, era lento e difícil. Marcos decidira voltar a Boaventura e levar adiante um plano para quem sabe descobrir quem realmente estava por trás deste cruel ato, embora em seu íntimo tudo indicasse ser Marta, a ex-amante de Pedro Godoy. Procurou então ir em horário que habitualmente Marta encontrava-se na cidade a fazer a despensa semanal, rotina que bem conhecia pela sua longa e próxima convivência na fazenda. Logo que chegou pediu para que Godoy Júnior fosse chamado, pois o mesmo encontrava-se na lida. Até a chegada do rapaz, procurou dentro de seu campo de visão qualquer frasco ou objeto que pudesse indicar a presença do suposto veneno, mas sem sucesso. Júnior, ao retornar do campo, abraçou-o efusivamente e disse: "Que bons ventos o trazem aqui, nosso doutor predileto." Ora, Júnior, bem sabes que tenho imenso prazer em estar aqui, mas vejo que dei com os burros na água, pois sua mãe não se encontra. Falando assim, não queria que Júnior desconfiasse do real motivo de sua visita. Que pena, Marcos, realmente ela não está, se encontra em São Luís, pois toda semana vai às compras. Todavia poderia te ajudar de alguma forma. Interpelou o jovem. Lembra-se que havia receitado a sua mãe um remédio para cólicas e que havia surgido outro no mercado mais moderno e eficaz? Sim, lembro-me, pois não. Por quê? Porque trouxe-o aqui comigo, mas na verdade, não me recordo se o que dei a ela foi este ou antigo. Sabe como é, são muitas coisas, tantos pacientes, preocupações com Júlia, por isso passei aqui, para conferir se realmente ela está de posse do mais recente, mas vejo que isto será impossível. Não se preocupe, volto outra hora e converso com sua mãe mais tarde. Ora, Marcos, da cidade até aqui, é uma longa caminhada. Posso lhe ajudar neste quesito, sei onde minha mãe guarda o frasco, posso pegá-lo para ti, disse ingenuamente Godoy Júnior. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Neste momento, o coração de Marcos acelerou-se. Seria esta a resposta de todo o drama? Seria Marta tão pérfida e cruel ao ponto de envenenar a sua amada? E se não fosse o calor do dia, Júnior teria notado o suor excessivo que saía da fronte de Marcos, que assim expressou-se. Bom, se puderdes realizar este alvitre, não perderei a viagem e saberemos definitivamente se tua mãe está de posse do que há de mais moderno na medicina, para as dores das regras. E assim, Júnior retirou-se para o quarto, a fim de buscar atrás do porta-joias o misterioso frasco. Procurando no antigo local, o mesmo não mais se encontrava, iniciando assim uma pequena busca nos arredores sem sucesso, e após alguns minutos de procura, estava já a desistir, quando saindo do quarto, notou ao lado da penteadeira, um ladrilho aparentemente fora de esquadro e sem o reboque característico dos demais. Estranhando o fato, resolvera aproximar-se, percebendo que o mesmo estava colocado de forma proposital, para esconder um compartimento secreto, cuja curiosidade levou a tocá-lo e removê-lo, de modo a observar o que havia por trás. Ao retirá-lo definitivamente, notou uma boa quantidade de réis enrolados, e o pequeno frasco por detrás. Assustado com o que acabara de descobrir, retirou-o. Nota: em 1808, foi criado o primeiro Banco do Brasil, com 1.200 contos de réis de capital. Forçado a emitir papel moeda conversível sem o devido lastro, no intuito de custear as despesas da família real,
ficou desfalcado de seus fundos. Quando do retorno de Dom João VI e sua comitiva para Portugal, o banco foi acusado de ter contribuído para a má situação financeira do país. Em 1851 o Barão de Mauá criou uma nova instituição denominada Banco do Brasil, com o capital de 10.000 contos de réis. Em 1866, devido a uma crise inflacionária, foi cassada a exclusividade na emissão do papel moeda, permanecendo em operação com depósitos, descontos e empréstimos hipotecários. Remédio e ajeitando o ladrilho de volta, retornou para a sala de modo a mostrar-lhe ao médico. E de forma meio nervosa disse-lhe: "Desculpe a demora, é que mamãe o guardou em outro lugar, e tive que procurá-lo, mas ele aqui." Júnior, escondia do doutor, que havia encontrado também enorme quantidade de dinheiro, junto ao frasco. Marcos, por sua vez diante do frasco, não teve dúvidas, aquilo não era nenhum remédio para cólicas, mas mesmo assim disse a Júnior: "Realmente este aqui é o mais antigo." E tirando o outro frasco de sua bolsa entregou ao jovem dizendo: "Tome este, é o mais moderno e coloque-o no lugar de onde o outro estava. Caso sua mãe pergunte, diga que este é bem melhor. Quanto ao antigo, vou levá-lo para reutilizar o frasco para outros fins." Dizendo isso, despediu-se acabrunhado e foi direto para o laboratório do hospital pedir uma análise cuidadosa do conteúdo. Apesar da precariedade do mesmo, constatou-se enfim tratar-se de veneno. Dr. Marcos havia descoberto a trama infeliz, agora como agir e revelar a todos quem estava por trás da misteriosa doença de Júlia. E assim pensativo, passou a noite em claro para no dia seguinte, nos primeiros raios de sol, ir ao quarto de Júlia e revelar-lhe toda a verdade. O sol acabara de levantar-se no horizonte, e Marcos adentrava-se no quarto de Júlia, que aos poucos recuperava-se da grave intoxicação de que fora vítima, devido às pequenas doses de veneno ministradas soturnamente por Marta. Cada gota absorvida, maculava sua frágil organização, quase levando-a a óbito. Através de um rigoroso processo de desintoxicação e de uma alimentação regrada, sob a orientação do Dr. Marcos, Júlia começara a recompor-se, embora fosse ficar com graves sequelas para o resto da vida. O médico alegrou-se ao observar a seu estado naquela manhã, contudo como dizer a mesma toda a trama, e mais que isto, que havia um lobo em seu redil, um inimigo terrível albergado em seu próprio seio. Temia uma reação desproporcional conhecendo a fragilidade psíquica da amada, achando por bem naquele momento suprimir a verdade com evasivas. Todavia a Júlia, querendo saber mais sobre a estranha intoxicação, pressionou-lhe e acabou por revelar-lhe toda a verdade, passando-lhe os detalhes da investigação, inclusive estar de posse do pequeno frasco que mandara analisar no laboratório do hospital. Júlia ficara estupefata, seu coração fraternal não conseguia compreender como Marta, tão generosamente acolhida, apesar do passado infame de sua concupiscência, fora capaz de tamanha crueldade. Apesar do choque emocional, tivera força suficiente para decidir com nobreza o destino da ex-prostituta e do filho bastardo. Após a fatídica notícia, Júlia ainda permanecerá hospitalizada por mais 2 semanas, recuperando-se de modo a retornar a Boa Vista em melhores condições. Entrementes sua ausência, e Júnior, sob influência da mãe, realizou algumas modificações na rotina dos trabalhos. Porém, encafifado com a grande soma de dinheiro que havia descoberto no compartimento secreto, não levou adiante determinadas sugestões, principalmente as que se referiam aos pagamentos e à guarda das receitas. Desconfiado e a princípio meio sem jeito, perguntou para a mãe se ela possui algum dinheiro guardado para casos de emergência. "Ora, meu filho, que pergunta? Por acaso pensas em abandonar a Boaventura? Isto está fora de questão. Lembre-se que você é o varão dos Alcântara Machado Soares, o principal herdeiro. Quantas vezes tenho que lhe dizer, que aos olhos da lei do Império, Luciana e Bárbara são as herdeiras principais, mas a questão não é esta. Te fiz uma pergunta,
Você tem algum dinheiro guardado para alguma emergência? Júnior agia de forma a testar até onde a mãe diria com a verdade. Irritada com a insistência do filho, disse de forma ríspida: é claro que não. O miserável de seu pai só me deixou pequenas joias, que tive que vendê-las a troco de pequenos favores. O salário de fome que a sua tia Júlia me paga, mal dá para as nossas despesas particulares. Tu bem sabes que sou vaidosa e gosto de roupas finas e adornos que toda mulher de porte deve ter, portanto sofro esta vida miserável e a única esperança que tenho é você assumir de vez a boa aventura e, como filho agradecido, sustentar sua mãe em seus caprichos. Mas vejo que você é um pule mal agradecido, por isso, se Deus quiser, Júlia não resistirá a esta doença providencial e você logo assumirá o controle total e daí tudo vai mudar. Observando o tom irônico e mordaz da mãe, Júnior retorquiu: e da onde vem aquela pequena fortuna que tu escondes no compartimento secreto ao lado de sua penteadeira? Pega em mentira deslavada. Marta encolerizou-se e partiu para dar um bofetão em Júnior, que, sustando seu braço, disse: alto lá, não sou mais aquela criança indefesa que vivia apanhando sem motivos justos. Agora sou um homem e não permitirei mais a sua violência. Inconformada com a reação do filho e de forma mentirosa pôs-se a chorar, dizendo: não há mais respeito filial. Uma mãe se sacrifica uma vida toda para criar seu filho e só colhe ingratidão. Sacrificar-se? Você nunca moveu uma palha para tal cometimento. Pedia para meu pai quando estava vivo e morávamos em chácara vizinha, pajens e escravos para cuidar de mim. Quando finalmente mudamos para Boa Ventura, nunca mais deu-me um banho ou trocou-me, e quando estava doente, deixava tudo a encargo de escravos de papai ou mesmo da assistência de Júlia, e agora vem me dizer que sacrificou-se por mim. Não se esqueças, eu cresci e já não sou mais aquela criança tola, e por mais que meu pai tenha sido um homem desprezível, como pai só tenho a agradecer-lhe, pois sempre tratou-me com muito carinho e respeito. Quanto a ti só escuto exigências, mas até agora não explicastes a origem da pequena fortuna que vi com meus próprios olhos. Por acaso andas roubando o dinheiro da Boa Ventura, aproveitando da indisposição física de Júlia para entrar em seu escritório e usurpá-la? Quem pensas que sou, filho ingrato? Aquilo são minhas economias de toda uma vida, meu por direito, por ter sido abusada há todos estes anos, por homens insensíveis e desamados. Tive que aprender a me defender, para sobreviver e poder te educar, apesar de sua ingratidão. Agora eu pergunto, quem lhe deu direito e permissão para vasculhar minhas coisas? Não estava a bisbilhotar, apenas fui procurar o remédio para cólicas que o Dr. Marcos havia lhe receitado outro dia, pois ele veio aqui trazendo um mais eficaz e educadamente a seu pedido. Fui trocar o frasco. Ao dizer isto, Marta gelou o coração. Certamente Dr. Marcos havia descoberto a respeito do veneno e utilizou-se da ingenuidade do filho para apanhá-lo. Seus planos haviam sido descobertos. O que fazer doravante? Precisava fugir, pois corria perigo. Ainda não havia olhado o compartimento, e precisava conferir qual frasco estava lá, e desconversando de maneira fria, despachou o filho indo rapidamente até o quarto para verificar o frasco. E para sua surpresa, o veneno havia sido substituído pelo remédio. Começara então nervosamente a traçar planos para o futuro. Júlia ainda se encontrava no hospital e não mais tivera notícias dela. Não sabia se havia piorando ou melhorando, porque Dr. Marcos não fora mais a Boa Ventura trazer notícias. Marta então raciocinava: se Júlia estivesse a morrer, ainda haveria uma saída, pois com o seu falecimento, Júnior assumiria a administração e mesmo que Marcos a acusasse, seria a sua palavra contra a dele, porque Júnior, controlando o dinheiro, poderia eventualmente subornar alguma autoridade, caso o processo fosse instaurado. Mas se Júlia sobrevivesse, tudo seria diferente e o melhor seria fugir com o filho e mais tarde, daria um jeito de requerer a herança. Tudo dependia da saúde de Júlia, mas como saber seu estado?
Por isso, pediu para Júnior ir pessoalmente ao hospital e trazer notícias de Júlia. Desconfiado com a aparente consideração da mãe, foi a São Luís para saber notícias de Júlia, a quem muito gostava. Quer apoiar o canal? Seja membro. Com apenas 8 ou 30 reais por mês, você estará apoiando o meu trabalho, e poderá cancelar no momento que desejar. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, e se inscreva. O seu apoio ajuda o canal a crescer, e faz com que estes audiolivros cheguem a mais pessoas. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 16. A decepção. Antevendo as dificuldades em que se encontrava, Marta descontrolara-se ao extremo, esperando o retorno do filho com notícias de Júlia. Afinal, estaria ela nos estertores finais da agonia a esperar o último suspiro. Ou se recuperara gozando novamente da saúde de outrora e ciente dos fatos, porque evidentemente, Dr. Marcos já dera com a língua nos dentes e ao retornar vingar-se-ia com toda a fúria. Esta expectativa causava-lhe ansiedade superlativa. Antes, porém, vamos encontrar a doce figura de Godoy Júnior pedindo licença à beira da porta, de forma a poder adentrar-se no quarto, em que Júlia se recuperava, e com a devida permissão entrara mansamente e com carinho peculiar dirigiu-se a Marcos, que se encontrava de pé ao lado do leito da tia, perguntando-lhe com extrema gentileza: "Como está a saúde de minha tia querida?" Aquela pergunta, entoada com a mais doce sinceridade, revestida com o tom da verdade, carregava consigo mais que palavras, mais energias produtivas, capazes de alterar cargas atômicas mais sensíveis. A ciência atual começa a desvendar que nosso verbo é criador, e que as palavras ditas em forma de sons não representam apenas ondulações medidas em hertz, mas força motriz de espectro variável, carregando partículas subatômicas que interpenetram no campo dinâmico do receptáculo, ocasionando inúmeras transformações. Daí a responsabilidade no falar. Cada emoção gerada pelo coração e transmitida pela boca repercute no universo, suscitando consequências variadas, conforme a sua modulação. As palavras de Júnior, sentidas por Júlia e Marcos de forma verdadeira e sincera, anularam toda e quaisquer ideias pré-concebidas, da participação do filho, do ato ignominioso perpetrado pela mãe, afora o mesmo ter entregue sem o saber, o frasco de veneno para o doutor. Portanto, Júlia carinhosamente chamou-o a fim de aproximar-se e disse calmamente: "Graças a Deus, eu estou salva. Tenho melhorado gradativamente, e acredito que mais 2 ou 3 dias devo retornar ao lar, todavia muita coisa irá modificar-se daqui para a frente, meu filho. O que tive, não foi uma doença comum, mas a consequência de uma ação criminosa, perpetrada por alguém que ainda carrega consigo a maldade no coração. Não, Júnior, esta doença não foi casual, estava sem o saber sendo envenenada por alguém, que sempre acolhi em meu lar, sem qualquer resquício de rancor ou mágoa, mesmo diante de todos os motivos para tal." A cada palavra dita por Júlia, Júnior ia se sentindo incomodado, porque agora começava a ligar os fatos, a insistência da mãe em que ele assumisse o controle da fazenda, a pequena fortuna escondida em compartimento secreto, o estranho frasco do suposto remédio. Agora tudo isto começava a fazer sentido. Contudo, difícil era acreditar que sua própria mãe seria capaz de um ato tão cruel, venal e hediondo. Envenenar Júlia, sua tia querida de criação, a quem apegara-se com tanto carinho nestes anos todos. Aquela ideia era insuportável, recusava-se a acreditar. Deveria haver alguma outra explicação, assim pensou quando a tia arrematou: "Eu sei, meu querido, que tal informação causa-lhe repulsa e será para ti um choque tremendo, pois seu coração fraternal ainda não consegue compreender as fraquezas humanas, mas tua mãe é a responsável por isso. A sua ambição e a sua cupidez ultrapassaram todos os limites, e se não fosse a dedicação e a sensatez de Marcos, certamente a esta hora eu já estaria morta." Júnior então pôs-se a chorar copiosamente,
entre o choque emocional da revelação e a vergonha do ato materno, não suportando o clímax do momento, desabou em sincera e tristes lágrimas. Sinto muito, tia Júlia, jamais quis vosso mal. Não sei como minha mãe pode conduzir-se por este caminho. Eu deveria ter desconfiado há mais tempo. Quem sabe se tivesse mais atento, a senhora nem precisasse ser hospitalizada, falou Júnior com emoção. Não, meu filho, não tivestes culpa alguma. Ao contrário, Marcos contou-me que, se não tivesses ido ao quarto de sua mãe e entregue-lhe o falso remédio, quem sabe ainda estaríamos longe da solução. Não se preocupes, nada irá acontecer-te. Não, tia Júlia, peço-te que tenhas perdão de minha mãe, que provavelmente enlouquecera. Vou agora mesmo fazer nossas malas e partir da Boaventura. Por favor, não entregues minha mãe às autoridades. Eu vos prometo que nunca mais a importunaremos. Aquelas palavras eram produzidas com tanta amargura e humildade, que Júlia apiedara-se da situação e após alguns instantes disse ao rapaz: Acalme-se, Júnior, as coisas não são assim tão simples. As pessoas carregam consigo o peso da responsabilidade de seus atos, e precisam aprender que tudo tem consequências. No entanto, a justiça maior está além de nossas mãos e pertencem a Deus. Quanto a mim, ainda não sei o que fazer em relação à sua mãe, mas quanto a ti, agora quero-te ainda mais ao meu lado, pois é um bom rapaz e necessitas de bons conselhos e orientação segura para tornar-se um homem de bem, ainda melhor que já és. Portanto, não vai a lugar algum, apenas peço-te para não contar nada à sua mãe, sobre o que aqui conversamos, e caso ela pergunte algo, diga que estou fora de perigo e que daqui a 2 ou 3 dias voltarei a Boaventura e tudo voltará ao normal. Mais tranquilo com o arrazoado, Júnior retornara à casa grande e encontrara sua mãe completamente desajustada, de olhos esbugalhados. Foi logo perguntando se Júlia estava a morrer. Júnior então, de olhos baixos e extremamente acabrunhado, disse em tom quase imperceptível: Não, ela está curada e volta daqui a 2 dias. O peso de saber que a sua mãe era uma criminosa, quase uma assassina, era-lhe um choque muito grande. Júnior acabara de completar a maioridade e ainda sem o traquejo das decepções da madureza, tentava absorver o impacto daquela dura realidade, e sem coragem de olhar nos olhos da mãe, disse de forma triste: Vou para o quarto me recolher, estou muito cansado. E sem dar mais ouvidos à mãe, que buscava mais informações do encontro, retirou-se deixando-a mesmo esbravejando sozinha. Pedro Godoy Jr. sentia pela primeira vez uma tristeza profunda. Descobria de maneira inesperada que o ser humano muitas vezes desce fundo ao abismo das iniquidades. Todavia o baque maior foi saber que tal ser humano era sua própria mãe. Capítulo 17. O despertar da consciência. O perdão não é tarefa fácil de exercitar, denota do espírito desprendimento e coragem. Desprendimento suficiente para pairar acima das vicissitudes, de forma a colocar-se no centro das ideias, com verdadeiro altruísmo. E ao mesmo tempo, coragem para suplantar as influências malsãs, oriundas do meio em que se encontra, tais quais o julgamento alheio e a falta de compreensão daqueles que o cercam, bem como da sociedade que vivemos. Entre mentes, Júlia, já portadora de méritos suficientes, conquistados por anos a fio, vivendo resignadamente diante das inúmeras humilhações impostas pelo marido tirano, acabara por vez libertando-se da arrogância e da prepotência de outrora, quando vivera aos falsos da coroa espanhola, no apogeu da política marítima expansionista, deflagrada pelos reis católicos. Contudo, agora na experiência de esposa subalterna, desenvolver as prerrogativas de espírito superior, colocando em prática o que aprenderá na teoria. As constantes humilhações, a luta contra os maus tratos aos escravos, a subserviência aos caprichos do senhor do engenho, a condução forçada aos negócios sem a devida experiência administrativa,
A supressão do amor por Dr. Marcos, fruto das convivências pregressas, respeitando assim os compromissos morais assumidos para a presente existência, e por fim, a repentina doença, fruto da sanha doentia da ex-amante de Godoy, que na verdade, tinha como objetivo ceifar-lhe a vida, dilatou em si uma fé inabalável nos desígnios divinos, que sem queixumes ou afetação seguia em frente. Todo este contexto capacitou Júlia a fortalecer-se moralmente, resultando daí o perdão a Marta, sem, contudo, não deixar de transferi-la da casa grande às obrigações secundárias, junto ao paiol da destilaria e do armazenamento da aguardente. Trabalho este, bem mais duro e áspero, pois a limpeza destas enormes dependências exigia de sua parte maiores esforços físicos do que organizar a despensa e consequentemente o cardápio da fazenda. Tal opção foi imposta sobre a seguinte condição: a não aceitação acarretaria no seu afastamento e de seu filho para outro lugar, bem como a abertura de um inquérito policial, de modo a averiguar a causa do envenenamento, que a princípio, o escândalo fora abafado, ficando registrado para a sociedade, que Júlia tivera apenas uma grave intoxicação. Não lhe restando alternativas, Marta acabou por ceder. Não nos esqueçamos do agravante de roubo, caracterizado com o retorno de Júlia à contabilidade e à análise dos livros caixas da fazenda, portanto não havia como fugir do trabalho pesado, coisa que jamais havia feito em toda a sua vida. Desde cedo, devido à sua beleza e à sua índole, tirava vantagens dos que com ela conviviam, até por fim, terminar na vida alternativa, usando de seu corpo escultural, para ganhar a vida. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Por longo tempo, trabalhara sob a revolta dos espíritos recalcitrantes, que contra a vontade, obrigam-se a realizar as atividades, consideradas indignas para eles. Contudo, com o passar do tempo, o cansaço, as dores e a rotina repetitiva, foram anestesiando a sua rebeldia, acostumando-se assim, gradativamente à lida. Certa tarde, preparara um refresco à base de garapa, deixando ao lado de outro frasco muito semelhante, com uma mistura de alvejante com bicarbonato sódico, usado na limpeza das bocas e canos das caldeiras, instintivamente levando aos lábios, para saciar a tremenda sede, oriunda do forte calor do dia e do esforço despendido pelo trabalho pesado, tomando assim grande gole até perceber a desgraça que a cometera. Passou então a sufocar-se com espasmos e queimação das vias aéreas e do trato intestinal, conseguindo gritar por socorro. Foi rapidamente ajudada por alguns escravos e serviçais que lá estavam, sendo conduzida às pressas para o hospital de São Luís. Marta ficou entre a vida e a morte por 3 dias, e devido à garganta completamente inchada, foi submetida a uma traqueotomia, possibilitando-lhe respirar mais livremente e implantando-lhe também uma sonda, para que pudesse ser alimentada, acabando por viver assim por mais 3 anos. Neste período, fora transferida de volta para a Casa Grande, sendo amparada por Júnior e Júlia, que mais uma vez ofertou-lhe todos os esforços para minorar as suas dores. Certo dia, com dificuldades para comunicar-se, perguntou a Júlia: como conseguias ser assim, e estar cuidando de quem tentara roubar-lhe o esposo, e depois atentar-lhe contra a própria vida? Enfim, não conseguia entender tal atitude, e Júlia muito amistosamente pegando-lhe na mão disse: Marta, minha irmã, certa feita abunana, nossa querida preta velha disse-me que as vozes que escutava, sempre lhe diziam que, para conquistar a verdadeira felicidade era necessário fazer os outros felizes. A princípio, não dei o devido valor, primeiro por não admitir a existência de vozes, a nos ditar regras de conduta, depois, por considerar Bunanas simples escrava sem cultura ou maiores esclarecimentos. Todavia, com o passar do tempo e observando-a mais atentamente, fui notando a sua extrema sabedoria e a sua enorme generosidade. O fato da condição de preta escrava não lhe foi empecilho de inúmeros exemplos de retidão, sabedoria e generosidade. Notei algo ainda mais importante:
que apesar do sofrimento vivenciado em toda a sua vida de cativeiro e de desgraças, era ela realmente feliz. Daí então, comecei a perceber realmente, que a felicidade não se encontrava na posição social decorrente do dinheiro, nem tampouco relacionava-se às questões sociais, mas sim das coisas simples e da capacidade de tornar a vida alheia mais amena e mais tranquila, e era exatamente isto que Bunana fazia. Em sua condição humilíssima, sempre tinha uma palavra amiga e disposição para melhorar a dor do próximo, seja dos seus iguais ou de seus patrões, fazendo isto até morrer. Na noite anterior ao seu passamento, disse-me: "Sabe, patroinha, todo o sofrimento que tive nesta vida, foi um bálsamo para meu espírito. Minha coroa é negra, mas meu verdadeiro corpo é branco, pois a cor de nossa pele não representa realmente quem somos. Nosso espírito deve ser o mais alvo possível, e isto só é crível com o sofrimento e a prática do bem." Aprendi também, que quanto mais servia de coração, mais alegre ficava. Por isso hoje posso te dizer que sou realmente feliz, e se amanhã Deus assim quiser me chamar, terei cumprido com as minhas obrigações. Aquela foi nossa última conversa, Marta, pois no dia seguinte, amanhecera morta, e o seu rosto jamais esquecerei. Não havia semblante mais sereno que pudesse expressar a morte de um justo. A partir daquele dia compreendi realmente, que só seremos felizes, se fizermos a felicidade daqueles que nos rodeiam. Sei muito compreender o alcance das palavras de Júlia. Marta agora fazia uma reflexão interior. Procurava em seu íntimo, quantas vezes tentara fazer o próximo feliz, e em sua memória não conseguia recordar de nenhum episódio, com exceção de alguns momentos com o seu filho, que realmente fizera-o feliz. E após esta breve análise, reconhecera que a vida toda fora uma pessoa insatisfeita, maldosa e rebelde. Quem sabe se tivesse tomado um rumo diferente, as coisas não teriam terminado de outro jeito, e tristemente disse a Júlia: "É uma pena, Júlia. Sempre pensei de forma diversa e por isso, quem sabe, hoje estou aqui neste leito amaldiçoado." Não penses assim, Marta. Sempre haverá tempo para mudanças. Não, Júlia, meu tempo esgotou-se. Mesmo porque não haveria novas oportunidades para quem não mais se levanta e vive às custas do benefício alheio. Mas uma vez engana-se. Lembra-se quando lhe disse que Bunana ouvia vozes, pois estas mesmas vozes ensinaram-lhe que somos almas imortais e que sempre será nos dado novas oportunidades. Lembra-se do Evangelho, quando Jesus disse a Nicodemos que ninguém veria o reino de Deus se não nascesse de novo? Pois bem, Bunana ensinou-me que para alcançarmos o reino de Deus, isto é, a morada das almas evoluídas, é necessário renascermos muitas vezes, assim como ela que nesta última encarnação fora negra. Disse-me que em vidas anteriores, fostes da nobreza espanhola e que já tivera inúmeras outras vidas. Portanto, todos nós teremos novas oportunidades de reparação de nossos erros, e novas possibilidades de aprimorarmos nosso espírito, até podermos um dia entrar no reino de Deus. E como acreditar nisso, Júlia, se só trago em meu passado maldades? Mais um motivo para que assim acredites. Afinal, sendo Deus Pai amoroso e infinitamente sábio, estaria Ele criando criaturas fadadas a não atingirem o cume da perfeição? Não, Marta, tu ainda terás inúmeras oportunidades de reajuste e crescimento. A vida é bela e perfeita, assim como fostes criada à imagem e semelhança do Pai. Assim terminava aquela conversa, que abalara profundamente as estruturas psíquicas da ex-prostituta, que agora vivia no leito do sofrimento, os primeiros albores de uma nova era. Capítulo 18. Albores de um novo dia. A terra é torrão generoso, como o seio de mãe fecunda e profícua, desde que hajam mãos operosas em carregar a charrua, adubar, semear e colher. A boa-aventura, assim como tantas outras fazendas, neste imenso território brasileiro, traduzia a mecha abundante, pois a natureza e as suas leis jamais altercam os códigos divinos.
Ela aí está, para servir o homem como instrumento auxiliar, e ao mesmo tempo desenvolver-se a si mesma, através de agentes especiais encarregados desta execução e das transformações de seus elementos naturais. Portanto, quando o homem é cônscio de seu dever, e ciente de suas responsabilidades, recebe a colaboração por parte destes agentes, ainda incompreensíveis pela humanidade, o auxílio na execução de seus objetivos. O século XIX findava-se, e no Brasil também extinguia-se o ciclo escravagista, com a assinatura da Lei Áurea por pressão dos republicanos e demais setores liberais da sociedade, que para a regente Princesa Isabel, não restara outra alternativa, senão, a assinatura da Lei Imperial nº 3.353. Momento histórico, que ficaria marcado através de diferentes manifestações em todo o território brasileiro. Luciana e Bárbara haviam voltado de Portugal e juntamente com Júnior, administravam a fazenda, que diferentemente das outras, impuseram uma agricultura rotativa e mesclada, técnicas adquiridas em Portugal, não mais subsistindo a cana-de-açúcar. A princípio, sofreram resistência por parte de Júlia e de Júnior, mas aos poucos verificando-se os resultados, o método de vanguarda fora aceito. Nota: Lei Áurea, Lei Imperial nº 3.353, sancionada em 13 de maio de 1888, foi o diploma legal que extinguiu a escravidão no Brasil pela princesa gerente do Brasil, Dona Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga. Júnior se revelara ótimo administrador, principalmente no trato com os empregados, e os escravos eram aos poucos alforriados e convertidos em assalariados, até o dia da abolição definitiva, onde 30% da mão de obra tivera que ser liberta, sem a efetiva condição de contratação. Tal situação gerou certa instabilidade para Boaventura, e se não fosse o método adotado pelas gêmeas, da rotação de culturas, em especial as que necessitavam de mão de obra menor, o problema teria sido bem pior. Júlia e Dr. Marcos uniram-se em matrimônio, efetivamente após uma simples confraternização. O fato se deu após a morte de Marta, onde então o doutor achou por bem mudar-se para a fazenda, de modo a melhor auxiliar a família. Neste interregno, vamos encontrar Pedro Godoy, que após ser arrastado para os vales de sofrimento, entre açoites e seviciações, após 5 lustros, fora resgatado por Ambrósio e Bunana. Cansado e humilhado, finalmente implorar a Deus que findasse tantos sofrimentos. Foi aí que 3 pontos luminosos apareceram na gruta em que estava aprisionado, e ofuscado pela luz e sem distinguir o que isto significava, arrojou-se ao solo infecto e em lágrimas, suplicou: por amor a Deus, que é todo misericordioso, tenham piedade deste pecador. Outrora arrogante e prepotente, mas agora infeliz e miserável, despojado de qualquer regalia, e privado da visão, por quem sois? Ajudem-me. E não tendo mais forças para falar, caiu de frente ao solo, sendo carinhosamente amparado por Ambrósio, Bunana e por Alcides o instrutor, sendo então transportado em maca portátil para a colônia Terra Brasilis. Mais tarde, Pedro Godoy, em leito apropriado, mais limpo e tratado, iniciava o processo de reajustamento, onde as chagas de seu corpo retrocediam, embora suas mãos e a sua visão ainda apresentassem os sinais do acidente da última encarnação. Por conseguinte, o único tratamento efetivo seria um novo mergulho na carne. Agora, mais adaptado à nova vida na colônia, certo dia fora chamado para conversar com o instrutor Alcides, recebendo a notícia que voltaria ao antigo círculo familiar, sendo que Godoy Júnior já havia se casado e tinha um filho de 19 anos enamorado de bela rapariga, neta de Joaquim dos Passos Reis, fazendeiro amigo, estando tudo acertado para o seu retorno. As leis eternas e justas jamais serão suplantadas pelas fraquezas humanas, dizia o instrutor Alcides. Cada qual é chamado a responder pelos seus atos, tendo como consequência, maior ou menor parcela de dor. Nascerás novamente,
no mesmo círculo familiar, mas agora sobre nova condição, terás durante a infância e a juventude, problemas de saúde e em particular, os de pele com variadas lesões subcutâneas que de tempos em tempos se mostraram em pústulas seguidas de intensas dores. Vossa visão, desde cedo será limitada e posteriormente haverá agravantes, que lhe causaram muitos sofrimentos. Muitos irmãos do passado, ainda não o perdoaram, por isso, sofrerás constantes ataques de ordem espiritual, que lhe causarão desajustes e tristezas. Todavia tu terás grande consolo na terra, que serás o conhecimento da doutrina do Cristo redivivo, codificada pelo francês Allan Kardec. Esta doutrina, ainda incipiente em terras brasileiras, no futuro terá lá grandes feitos e muitos adeptos. Entretanto, por ora em São Luís do Maranhão, será ainda estigmatizada, e vista como inimiga da religião predominante. Consequentemente, tu enfrentarás terríveis lutas, para conseguir nela dedicar-se. No entanto, se assim o fizerdes, terás para as noites de dor, um bálsamo através da oração resiliente. E nos momentos de opressão, por parte das mentes enfermiças que o acompanharão no plano do espírito, se manterdes a vigilância de pensamentos e o escudo da fé, apoiado nos trabalhos junto aos pequeninos indefesos, garantirás assim por sua vez, méritos suficientes, para a proteção por parte dos benfeitores, que estarão contigo desde o momento da concepção até a sua desencarnação. Vossa felicidade, e o abrandamento de vossas dores, estará única e exclusivamente em vossas mãos. Não poderás queixar-se em caso de nova falha, a ninguém, a não ser a sua pouca dedicação e vosso pouco esforço na aquisição das virtudes. Neste tocante, a doutrina do codificador francês, muito facilitará, pois ela lhe facultará inúmeras oportunidades em desenvolver-se. Só dependerá de ti, meu irmão. Assim terminava a fala firme e amigável do instrutor Alcides, que acima de tudo, despertava a confiança no antigo senhor do engenho, que agora decidido, ingressaria no departamento da reencarnação, de forma a traçar novos planos, escolhendo junto dos técnicos responsáveis, os detalhes de seu novo corpo. E após 2 anos, nascia na Boa Ventura, com a assistência do velho doutor Marcos, um pequerrucho que já apresentava em sua pele e nos pequenos olhinhos, alguns estigmas de futuras dificuldades. Júlia, com a cabeça encaniçada e já quase sem andar, elevou os pensamentos em prece, e disse com todo o seu coração: "O Deus misericordioso, Tu és Pai amoroso e conheces nossas fraquezas e nossos problemas. Mesmo assim, todos os dias, nos apresenta diante de nossos impávidos olhos, a vossa magnitude e a vossa infinita bondade. Tu tiras e tu dás, que este pequenino ser, que depositaste sobre as nossas responsabilidades, possa contigo congregar-vos. Que a vossa sementeira seja a do amor e a da caridade e que as nossas almas estejam sempre unidas, nestes zelos fraternais que transborda de vosso augusto coração." E assim novo ciclo iniciava na Boa Ventura, sob os auspícios da liberdade e os albores de novas realizações. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 19. Conclusão. Da glória celeste, nosso divino Salvador se fez luz, a iluminar o roteiro redentor da humanidade terrestre. A luz dissipa as trevas, assim como o bem sobrepõe-se ao mal. O cotidiano humano se mistura entre o egoísmo que aprisiona e o altruísmo que liberta. Ainda que incipiente de suas obrigações e deveres, o homem tem requisitado desde sempre o quinhão de seus espólios, na triste satisfação e deleite de seus desejos e caprichos. A ordem natural é sempre assaltada pelo escândalo, que se faz necessário para a economia e manutenção do equilíbrio da natureza. De start, a criatura humana ainda não compreende que a somatória de suas atitudes, vontades e desejos não deve ultrapassar o subproduto das mesmas diretrizes daqueles que com ele convive.
Trocando em miúdos, suas ações não podem sobrepujar a respeitabilidade das ações do próximo, desejando a outrem aquilo que gostaria de receber. Os grilhões, as masmorras, os cadafalsos e os calabouços representam o limite máximo do egoísmo humano, conquanto a cruz representa a meta da conquista divina. O sacrifício aqui exarado não se trata da imolação física propriamente dita, mas da supressão dos prazeres mundanos, da idolatria material, da concupiscência moral e do poder temporal. Muitos irmãos perderam-se no caminho, aguilhoados na incompreensão das verdades divinas, e Deus em sua bondade paciente, espera de cada criatura a sua redenção. Não obstante a sua paciência, estabeleceu regras, cabendo a cada um de nós, movimentarmos-nos sob estas engrenagens, de modo a não danificarmos nossa estrutura íntima, que responde de forma sensível às nossas próprias atitudes. Não há isenção ou parcialidade na execução das divinas regras. Fugir do retroproceder ou postergar a sua realização, emacular-se em atitude autopunitiva, onde por fim, o sofrimento é inevitável. Na contrapartida, cada lágrima, cada gota de suor vertida na realização do bem, se prodigaliza em futuro próximo, na desagregação de agentes inferiores que carregamos do passado atávico, que temos por obrigação expurgá-los. Nas lendas religiosas, a figura de Adão, receber o trabalho como castigo tendo doravante, que ganhar o pão de cada dia através do suor de sua fronte. Tal interpretação representa ainda para a humanidade, travas psíquicas que o induzem à lei do mínimo esforço, das vantagens imediatistas e das conquistas fáceis. Lei do engano, que cometemos por não compreender as leis divinas e por isso Jesus disse que o Pai e Ele trabalham incessantemente. Trabalhar não resume somente na rotina profissional do dia a dia, mas também representa o esforço diuturno, para modificarmos nossos atos, pensamentos e atitudes denotando às vezes, esforço hercúleo para domar esta ou aquela má tendência. Daí o alerta do irreprochável codificador, ao dizer que devemos nos esforçar para domar nossas más tendências. Sob esta conjectura, muitos irmãos na erraticidade, pedem durante a vilegiatura carnal, provas sacrificiais, sofrimentos atrozes, miserabilidade, supressão da liberdade e tantas outras situações pavorosas, que acima de tudo, representam lições de humildade, de paciência, de perseverança, de resiliência, e acima de tudo de fé no amor divino e na força motriz que permeia o universo. A escravidão na terra de Santa Cruz marcou acima de tudo, resgates dos erros de antanho, de figuras do antigo Império Romano, bem como os desvios posteriores, perpetrados na condução da Igreja Católica Apostólica Romana. Esta analogia baseia-se nas amplas possibilidades em que a terra do Cruzeiro oferta como pátria do Evangelho, a toda sorte de falidos morais e necessitados. Em seu seio generoso, não escolhe raça, credo ou cor, apenas serve de forma fraternal, como verdadeira esponja espiritual, a absorver as máculas energéticas, transmutando-as em novos padrões. Vivemos atualmente momentos de incertezas e angústias. Tais sentimentos são assolados pelas trevas, intensificando os sofrimentos individuais e coletivos como verdadeiro cadinho de purificação. Achar que tal situação foge ao controle das potências celestes, é subestimar a sabedoria divina e desacreditar na capacidade do Maestro em reger a sua orquestra. A não compreensão deste fato, não invalida a sua presença, nem tampouco outorga a existência da anarquia. Ao contrário, pois cada fio de cabelo já está contado, como se diz no Evangelho 48. De nossa parte, cabe o esforço individual para que a transformação ocorra de forma mais rápida e amena, e mesmo que assim não o façamos, ela ocorrerá inexoravelmente. Se podemos contribuir como agentes facilitadores, por que então dificultar? Desejamos do fundo de nossa alma que a humanidade não necessite mais da dor como pedagogia divina para fixar o aprendizado. Que a conquista de novos ascendentes psicopedagógicos,
Se faça tão somente, pelo livre ato do querer, provando a si mesmo de que somos capazes, e assim teremos deixado num passado distante, o recurso da expiação como fator necessário. O nosso Brasil, sempre representará para minha alma, um recanto amorosíssimo de reconstrução da paz espiritual, onde aprendemos a lidar com as indiferenças e com as adversidades, reconhecendo que há diferenças e inúmeras possibilidades de seguir o Cordeiro, trabalhando com dedicação e afinco em sua messe. Irmão Metelo. Fim. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Torne-se membro do canal, e dê o seu apoio ao trabalho realizado com muito carinho para você. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras.